Meu nome é Lola e tenho 27 anos. Há 2 anos, trabalhava em uma empresa de telefonia móvel quando conheci Abílio, meu chefe. Ele era 3 anos mais velho que eu, confiante e muito respeitado no trabalho. Aos 25 anos, eu estava ansiosa para aprender e Abílio me acolheu, oferecendo-me orientação e amizade. Apreciei seu apoio e não demorou muito para que começássemos a namorar. Nunca havia estado em um relacionamento antes, então fiquei nas nuvens quando ele me convidou para sair. Sempre estive mais interessada no mundo da fantasia dos desenhos animados do que no romance da vida real, mas ao ver minhas amigas se casarem, comecei a sentir a pressão. Quando Abílio e eu nos apaixonamos, prometi a mim mesma que ele seria meu primeiro e último amor. No ano seguinte, nos casamos e eu estava orgulhosa de ser sua esposa. Abílio era popular e eu adorava a atenção e as felicitações que recebíamos. Tudo parecia perfeito até deixar de ser. No dia seguinte ao registro oficial do nosso casamento, toquei em um assunto que vinha pensando. Agora que estamos casados, espera que eu deixe meu trabalho, certo? Abílio não hesitou. Sempre quis que minha esposa se concentrasse no lar. Não se preocupe com o trabalho, eu cuidarei de tudo. Fiquei surpresa. Você nunca mencionou isso antes, eu disse. Seu tom era firme. Eu deveria ter dito antes, mas agora que estamos casados, é tarde demais para se preocupar com isso. Você pode se demitir amanhã, eu cuidarei de tudo. A decisão repentina me deixou tonta. Eu não esperava por isso, mas a decisão de Abílio era final e, como ele era meu chefe, me senti impotente para argumentar. Deixei meu emprego sem uma despedida adequada e me dediquei a ser a esposa perfeita, cozinhava seus pratos favoritos. Mantinha a casa impecável e tentava atender a todas as suas expectativas. Mas, por mais que me esforçasse, Abílio nunca reconhecia meus esforços. Comecei a me sentir invisível. Uma noite, perguntei a Abílio: minha jaqueta está limpa? Tenho uma reunião importante amanhã. Sua resposta foi desdenhosa. Claro que sim. Eram momentos como esse que me faziam perceber o quão pouco eu importava para ele. Nosso casamento começou a se parecer mais com uma relação profissional do que com uma parceria. Eu não tinha renda própria e era completamente dependente dele. A dinâmica que tínhamos no trabalho havia permeado nossa vida em casa. Ele continuava sendo o chefe e eu a subordinada. Um dia, adoeci, fraca demais para me levantar da cama. Achei que poderia descansar e me recuperar antes de retomar as tarefas domésticas. Mas, quando Abílio entrou no quarto, seu rosto estava contorcido de raiva. O que está fazendo aí deitada? Levante-se e faça o jantar, ele gritou, puxando o cobertor de cima de mim. Estou doente, respondi, fraca, esperando alguma compreensão. Em vez disso, ele franziu a testa. Você não trabalha e não consegue suportar estar um pouco doente? Que patética. Isso me destruiu. Esse não era o homem com quem pensei que tinha me casado. As lágrimas embaçaram minha visão enquanto me forçava a levantar e cumprir as tarefas, chorando em silêncio. Foi aí que percebi que a vida que sonhei não tinha nada a ver com a realidade que eu estava vivendo. Alguns dias depois, percebi que meu período estava atrasado e uma onda de pânico me invadiu. Corri para a farmácia e comprei um teste de gravidez, com o coração acelerado a cada segundo. Quando o resultado deu positivo, lágrimas de alegria brotaram do meu rosto. Eu mal podia esperar para compartilhar a notícia com Abílio assim que ele chegasse do trabalho. Aquela noite, Abílio chegou cambaleando depois da meia-noite, cheirando a álcool e com dificuldade para se manter em pé. Fiquei surpresa com o quanto ele estava bêbado, sem ter me dado qualquer aviso. Passei a noite preparando o jantar, ansiosa para compartilhar minha notícia, então decidi contar a ele imediatamente, apesar do seu estado. Ainda não vi um médico, então não está confirmado, comecei, tentando conter minha alegria. Mas a expressão em seu rosto mudou instantaneamente. Um filho? O que você fez? Sua voz era dura, mais fria do que eu jamais havia ouvido. Eu não quero um filho.
Isso é um desastre. Se decidir ficar com ele, terá que cuidar disso sozinha. Suas palavras me atingiram como um tapa. Fiquei paralisada, tentando processar a dureza de sua reação, enquanto ele saía para o banheiro, me deixando atordoada. Eu não conseguia entender por que ele estava sendo tão irresponsável com nosso bebê. Momentos atrás, eu estava cheia de felicidade, mas rapidamente essa alegria se transformou em uma profunda tristeza. Abílio nunca havia expressado o desejo de não ter filhos antes. Não estávamos usando anticoncepcionais, então assumi que ambos imaginávamos uma família juntos. Enquanto pendurava sua jaqueta e me preparava para jogar sua camisa na lavanderia, algo no bolso chamou minha atenção. Tirei um papel amassado que parecia um recibo. Inicialmente, pensei que fosse do evento ao qual ele foi naquela noite, mas ao ver o nome, meu estômago afundou. Isso é de um motel? Minhas mãos tremiam conforme a realidade me atingia. Era, de fato, um recibo de motel. Um choque percorreu meu corpo. Por que ele teria isso? Abílio estava me traindo? O casamento deveria ser construído sobre amor e confiança, especialmente considerando que estávamos casados há pouco mais de um ano. Passei tantos anos sonhando com o romance, mas nunca o havia experimentado realmente. Agora, lutava para aceitar essa possibilidade dolorosa, enquanto a ideia da infidelidade de Abílio começava a tomar forma na minha mente. Meus temores de ser usada como uma serva enquanto ele amava outra pessoa estavam se tornando reais. Sua reação cruel à notícia da minha gravidez era por causa dessa traição? À medida que a náusea aumentava, percebi que algo estava profundamente errado. Sentia que Abílio tinha uma amante do meu antigo trabalho e talvez quisesse a estabilidade do casamento comigo, em vez do amor. Tudo começou a fazer sentido, e as linhas entre a realidade e a minha imaginação se tornaram confusas. Não conseguia me livrar das palavras frias que ele disse sobre a gravidez. Sabia que precisava reunir provas da infidelidade de Abílio. Sua frieza deixava claro que ele estava ressentido com a gravidez. Mesmo enquanto eu lidava com as náuseas matinais, ele propositalmente comia alimentos de cheiro forte ao meu redor e criticava meu trabalho doméstico, insistindo que eu repetisse. As tarefas eram um desafio para meu corpo e meu coração, ambos fragilizados pela gravidez, mas eu estava decidida a descobrir a verdade. Abílio era obsessivamente protetor com seu telefone, até mesmo o levava para o banheiro, o que me impedia de acessá-lo. Cada vez que eu entrava em seu quarto, ele estava impecavelmente organizado, sem sinais de que ele havia feito algo errado. Abílio era organizado no trabalho, e sua mesa sempre estava impecável. Estava claro que pegá-lo no ato seria quase impossível. Frequentemente revisava seus bolsos em busca de recibos ou qualquer sinal de evidência, mas minha busca sempre terminava em nada. Considerei contratar um investigador particular, mas não tinha fundos para isso. Minha mente era um turbilhão de pensamentos sobre minha situação, cada um mais preocupante que o anterior, até que recebi uma ligação inesperada de meu pai. Fiquei surpresa, pois ele raramente me ligava. "Olá, sou eu, seu pai. Como você está?", perguntou ele, com uma voz surpreendentemente calorosa, considerando o quanto costumava ser ocupado. "Papai? O que aconteceu? Você não está sobrecarregado de trabalho?", perguntei. "Meus funcionários estão indo bem, então não estou tão ocupado no momento", respondeu ele. Como CEO de uma empresa no Canadá, meu pai sempre foi um viciado em trabalho. Eu não tinha muitas lembranças de infância com ele, mas respeitava sua dedicação. Não pude evitar me perguntar por que ele estava entrando em contato agora. "O que aconteceu?", perguntei, ansiosa por uma explicação. Então, ele compartilhou algo chocante. "Isso é mesmo verdade?", exclamei, perplexa com o que ele revelou. "Sim, não sou do tipo que mente. Quero que confie em mim", disse, tentando me tranquilizar. A princípio, fiquei sem palavras, mas, ao processar a informação, senti uma onda de alívio me invadir. "Obrigada, papai.
Farei o melhor que puder, respondi, agradecida, antes de encerrar a ligação. Minha investigação finalmente estava dando frutos, e eu sentia uma mistura de alívio e raiva por toda a tensão constante com Abílio. Apesar da minha gravidez, Abílio continuava distante, o que só aprofundava meu ressentimento. Os meses se passaram, e nossa relação continuou a se deteriorar. Ao me aproximar do 9º mês de gravidez, eu vivia em constante medo em relação a Abílio, tentando evitá-lo e levando uma vida calma e restrita. Uma noite, enquanto servia o jantar como de costume, Abílio chegou em casa e nos sentamos à mesa, comendo em silêncio. Abílio de repente bateu o garfo na mesa e gritou: "O que é isso? Não tem sabor." Ele arremessou ao chão a comida que eu havia preparado com tanto cuidado. Fiquei perplexa com sua explosão, lutando para entender o que estava acontecendo. Minha frustração aumentou ao ver como ele desvalorizava meu esforço. Abílio vinha reclamando que minha comida estava sem gosto ultimamente, mas eu havia reduzido os temperos por questões de saúde durante a gravidez. Se não gostava, ele podia simplesmente ter adicionado sal por conta própria, não havia necessidade de fazer um drama tão grande. Antes que eu pudesse expressar o que sentia, Abílio zombou e lançou um comentário cruel. "Não quero uma mulher com uma barriga de monstro. Você vai ter que criar essa criança sozinha", disse ele, com um sorriso malicioso no rosto. Sempre temi que este dia chegasse, mas ainda tinha esperança de um desfecho diferente. Imediatamente, fui ao meu quarto, peguei alguns documentos e voltei para confrontá-lo. "Aqui estão os papéis do divórcio", disse eu, deslizando-os para ele. Abílio olhou, surpreso, e perguntou: "Mas o que é isso?" De repente, "Bem, foi você quem deu a ideia. Apenas assine logo, e eu darei entrada amanhã", respondi com firmeza. Desde que desconfiei da infidelidade de Abílio, vinha considerando o divórcio. Com um bebê a caminho, não sabia como lidar com tudo sozinha, mas agora eu tinha uma nova determinação. Minha atitude parecia enfurecê-lo ainda mais. Seu rosto ficou vermelho de raiva, e ele me ameaçou: "Espere só. Você vai se arrepender de cada momento em que me desrespeitou e tentou me controlar. Acha mesmo que vai se virar sem mim? Você vai ter um bebê para cuidar e vai se arrepender." Mantive-me firme, imperturbável. "Estarei bem. Não se preocupe comigo", disse, firme e sem remorso. Sabia que ele ficaria surpreso ao voltar do trabalho e perceber que eu tinha ido embora. No mesmo dia, mudei-me para a casa dos meus pais. Meu pai, que havia retornado dos Estados Unidos, sugeriu que eu ficasse com eles. Era a decisão certa, eu estava cansada da vida com Abílio e profundamente grata pelo apoio do meu pai. No dia em que deixei nossa casa, Abílio me ligou 3 vezes, mas ignorei cada chamada. Eventualmente, ele parou de tentar. Ficou evidente que eu significava muito pouco para ele, provavelmente estava mais preocupado com a amante, talvez até planejando se casar novamente. Decidi que era hora de seguir em frente com a minha vida sem Abílio. Meses depois, dei as boas-vindas ao meu bebê e vivia feliz com meus pais. Estava me adaptando a essa vida tranquila quando Abílio voltou a me ligar. No começo, ignorei suas chamadas, mas, depois de tanta insistência, senti que não tinha outra escolha a não ser atender. "Alô, o que você quer agora?" perguntei, exasperada. "Por que você estava naquele programa? E desde quando você é filha de um CEO milionário?" A voz de Abílio estava cheia de surpresa e raiva. Acontece que ele tinha visto um programa de televisão que falava sobre o estilo de vida da minha família. Depois que voltei a morar com meus pais, uma emissora se interessou em apresentar nossa família por causa do papel do meu pai como CEO de uma importante empresa global de tecnologia. O programa destacou os estilos de vida luxuosos das famílias de CEOR, filmando em nossa casa e mencionando nossa riqueza estimada em cerca de 10 milhões de reais. Nunca imaginei que Abílio veria esse programa, mas o alcance da televisão é realmente poderoso. Ah, e por sinal, eu também herdei 40 milhões de reais, o que me deu condições de me divorciar de você, eu disse, sentindo uma onda de confiança.
Meu pai havia me informado sobre essa herança, e isso me deu poder para viver confortavelmente após deixar Abílio. A reação de Abílio foi imediata e explosiva. O quê? Isso não é justo. Por que você não me disse antes? A metade é minha, certo? Me dá o dinheiro agora, exigiu, em tom acusador. Mantive a calma. Como suspeitava, agora que ele tinha visto o programa, tudo o que pensava era em tirar dinheiro de mim. Os presentes dos pais não entram na divisão de bens, Abílio. E não se esqueça das suas próprias ações, respondi. Abílio parecia confuso. Do que você está falando? Estou cansada da sua raiva. Você me ligou, então deveria saber que não pode me culpar pelo que fez. Você me traiu com sua nova esposa, que é uma estagiária na sua empresa. Começou a vê-la antes mesmo de nos casarmos. Minhas palavras fluíram com clareza, e a expressão de choque no rosto dele foi quase satisfatória. Finalmente, sentia que tinha vantagem. Achou que eu não saberia? Meu pai tem contatos na sua empresa, e um deles me contou sobre a sua aventura. Não mencionei antes, mas exigirei pensão alimentícia, declarei firmemente. Ainda em negação, Abílio rebateu. Deixa de brincadeira. Por que eu deveria pagar pensão alimentícia? Foi culpa sua. Você engravidou sozinha e não cumpriu as tarefas de casa. Fiquei perplexa com sua incapacidade de assumir a responsabilidade e sua descarada tentativa de me culpar. Não podia acreditar que já havia me casado com alguém tão irracional. Ficava claro que deixá-lo fora a decisão correta. Estou falido. Minha esposa gastou todo o meu dinheiro e agora estou endividado, lamentou-se ele, mas eu não sentia nenhuma simpatia. Suas súplicas só aumentavam minha raiva. Não queria lidar com alguém tão irracional novamente. Segurando firmemente o telefone, preparei-me para encerrar a conversa. Você percebe o quão ridículo soa? Não quero mais nada com você. Meu advogado cuidará da pensão alimentícia. Não me ligue de novo e nunca verá o nosso filho. Adeus. E com isso, desliguei, bloqueando seu número e respirando fundo. Uma onda de alívio me invadiu. Finalmente, tudo havia acabado, e eu esperava não ouvir falar dele novamente. Estava determinada a proteger minha vida tranquila. Nesse momento, ouvi o choro do meu bebê no outro quarto e corri para consolá-lo. Com o tempo, soube que Abílio começou a pagar a pensão alimentícia mensalmente. Um ex-colega comentou que a nova esposa dele era uma grande gastadora, deixando-o afogado em dívidas para cobrir os custos de vida. Parecia que ele esperava conseguir parte da minha herança ao me contatar, mas, como não recebeu nada, agora enfrentava despesas que não podia arcar. Ouvir isso não despertou nenhuma simpatia em mim, sentia que ele merecia as dificuldades que enfrentava. As palavras cruéis e o comportamento frio que ele mostrou eram inesquecíveis, e eu esperava que enfrentasse as consequências. Enquanto isso, eu aproveitava a vida com meus pais e meu bebê, livre de preocupações financeiras. O futuro parecia brilhante, especialmente porque meu pai mencionou a possibilidade de me passar à empresa. Estava pronta para trabalhar duro e aproveitar as oportunidades que surgissem. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que nunca soube com o que seu marido trabalhava, mas ficou chocada ao descobrir um segredo através de um bilhete no meio das coisas dele, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!